Bem, então a aula de hoje é como montar uma carteira sólida investindo mais ou menos R$ 1.000 por mês, sem precisar escolher ativo por ativo. Começando, o que são fundos de investimento? Os fundos, basicamente, é uma forma coletiva de investir, de que várias pessoas consigam investir o dinheiro num ativo único. Hoje em dia, né, você pode comprar um CDB, você pode comprar um tesouro direto, você pode comprar uma ação, você pode comprar um ETE, enfim. O fundo, ele é uma cota, você compra uma cota e você passa a investir numa carteira de ativos. Para existir um fundo de investimento, precisa existir uma gestora de recursos, que é uma empresa que cria esses fundos. Ele vai e para existir essa gestora, você precisa de um gestor, que é um profissional responsável, certificado, qualificado, ele tem todas as certificações e qualificações para criar esse fundo de investimento. E o investidor, que é o cotista, ele vai comprar uma cota desse fundo, um pedacinho desse fundo, e a partir daí ele vai investir nessa carteira de investimentos com vários ativos. E já se transforma em algo um pouco menos arriscado e mais diversificado. As vantagens de investir num fundo são justamente essas. A primeira é a diversificação. Em um fundo, você tem acesso a uma carteira diversificada, que ajuda de reduzir o risco. Imagina uma pessoa que quer começar a investir em ação. E ela vai lá, compra ação da Vale, compra ação da Petrobras, compra ação do Banco do Brasil, compra ação de uma, sei lá, de alguma empresa de energia elétrica, como a Taesa, a Engie, e ela tem que escolher aquelas ações, ela tem que analisar aqueles ativos, ela tem que entender se esse ativo faz sentido para a carteira dela ou não. Só que, se a ação da Petrobras cai muito, ela vai perder dinheiro. Se a ação da Petrobras sobe muito, ela ganha dinheiro. E ela tá ali fazendo aquelas escolhas e tem um pool de ativos que essa pessoa tem que analisar e escolher de uma forma muito assertiva. Porém, quando você compra um fundo de ação, dentro desse fundo existem várias ações, não só uma. Existem ações, né? Um pool de ações, e quem escolhe esse ativo, quem monta essa carteira é um profissional qualificado. Então, o fundo, o segundo ponto é que ele tem uma gestão qualificada, ele tem um gestor, uma equipe. Essa equipe escolhe os ativos, entende como está a macroeconomia, como, né, juros, inflação, como tudo está performando, daí ela vai e aloca dentro da carteira. Ela faz uma análise antes. E o terceiro ponto é a acessibilidade. O fundo permite você ter acesso a ativos e a mercados que talvez, como investidor individual, você não teria. Seria mais difícil. E também você passa a ter uma carteira com apenas R$ 1.000. Montar uma carteira diversificada custa dinheiro. Eu, com os meus alunos, eu não consigo montar uma carteira com menos de R$ 5.000. R$ 5.000 é o mínimo para montar uma carteira de longo prazo. Óbvio, né, ao longo da trilha, tem muita gente que já chega aqui com mais dinheiro do que isso, dinheiro poupado, reserva de emergência. Tem gente que chega sem nenhuma poupança. A pessoa vai aprender a poupar e a investir comigo. Tem gente que consegue chegar nesses 5.000 nesse período. Tem gente que não. O que eu faço é montar uma carteira de 5.000 e a pessoa, todos os meses, vai aportando até chegar nesses 5.000. Mas menos do que isso já é muito difícil, porque fica uma carteira muito com poucos ativos, muito exposta a algum setor. Por isso, os fundos ajudam, porque com 5.000 eu consigo escolher 5 fundos diferentes e a pessoa tem uma bela diversificação na carteira. Então, o fundo ele serve tanto para diversificar, ter uma gestão profissional, você está passando a responsabilidade da sua carteira para uma pessoa que tenha uma certificação para isso, e por último, a acessibilidade. Você passa a ter acesso a um monte de ativo que você não ia ter, não, talvez não fosse ter se você fosse um investidor individual. Quais são os principais tipos de fundo? Bem, temos fundo de renda fixa. O que é um fundo de renda fixa? O gestor investe predominantemente em títulos de dívida, como Tesouro IPCA, Tesouro Selic, Tesouro Pré, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e outros títulos ativos de renda fixa. Para um fundo ser considerado de renda fixa, 80% da carteira tem que ser composta por ativos de renda fixa. Os fundos, eles têm regras, eles precisam cumprir com
o regulamento dele mesmo. Então, o fundo, antes dele ser criado, ele tem um prospecto, ele tem um regulamento, ele tem bases e ele precisa respeitar isso. A característica de um fundo de renda fixa é baixa volatilidade e retornos mais estáveis. Um fundo de renda fixa tende a acompanhar o CDI. E é muito importante olhar rentabilidade, taxa de administração, duration. A duration é basicamente o vencimento dos títulos, né? Então, se tem fundos, uma duration muito longa, tende a ser mais arriscado. Fundos que têm títulos muito longos, o dinheiro fica imobilizado, pode acontecer coisas no meio do caminho. Então, tudo isso tem que ser analisado. Um fundo de renda fixa não significa que ele seja conservador. Existem fundos de renda fixa que são agressivos, que compram 1.000 debentures, debentures de empresas. A debenture, para quem não sabe, eu dei uma aula sobre renda fixa há pouco tempo, né? Mas a debenture é quando você empresta dinheiro para uma empresa. Renda fixa, pessoal, é sempre uma dívida. Quando você fala, eu vou investir em ativos de renda fixa, o que você está fazendo é comprar títulos de dívida. Quando você deixa seu dinheiro no banco, quando você compra um CDB, o que você está fazendo é emprestar dinheiro para o banco e emprestar para outra pessoa. Quando você compra um título público, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo paga juros por isso. Uma debenture é quando você empresta dinheiro para uma empresa. Daqui para frente, quando vocês olharem lá na corretora de valores de vocês, na XP, na Rico, no BTG Pactual, na parte de renda fixa, vai estar lá debenture. Aí você clica, vai estar debenture da Vale, debenture da Petrobras, debenture da Magazine Luiza. É você emprestando dinheiro para essa empresa cumprir com algum plano estratégico de investimento que ela tem. Então a Vale pode ser para, sei lá, construir um novo minerioduto, a Petrobras pode ser para construir uma nova plataforma de extração de petróleo, a Magazine Luiza pode ser para construir um centro de distribuição e ela pega esse dinheiro emprestado. Muitos dos meus alunos investem em fundos que têm debentures, mas a metade do fundo é debenture, a outra metade é título público, é CDB. E aí consegue trazer uma rentabilidade acima do mercado, acima da Selic e do CDI, porém com baixo risco. Então é isso que eu tento trazer para a carteira dos meus alunos. Fundo de ações. Um fundo de ação aplica a maior parte do seu recurso em ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. Ele vai ter mais volatilidade, sobe, desce, porque a ação sobe, desce no mercado financeiro. Porém, o potencial de retorno é muito maior. Então, aqui você tem que olhar rentabilidade, volatilidade, índice de Sharpe, taxa de administração. A gente vai analisar tudo isso no final, né? Agora é uma aula mais teórica, daqui a pouco a gente passa para uma aula mais prática. A graça de investir num fundo de ação é que você não compra uma ação em si, você não corre o risco de um ativo. Você está dentro de um fundo que tem várias ações. Então, com R$ 1.000, você já consegue comprar uma carteira com várias ações. Obviamente, esses fundos, eles são mais agressivos. Tem que ter conhecimento, tem que ter estômago, tem que entender que fundo de ação varia, sobe e desce. Nenhum fundo de ação vai só subir. Ele vai cair também, ele vai ter momentos de baixa. E a gente precisa entender isso. O mercado agora, por exemplo, está extremamente volátil. E eu não preciso nem falar muito, né? Estados Unidos invade Irã. Irã é um país produtor de petróleo. Irã detém uma parte do mapa, né, que é o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. E petróleo. Ai, Mária, eu não tenho carro, não interessa. Tudo chega na sua casa, né? O pão que você come, a fruta que você come, a verdura, tudo precisa de transporte. Tudo. Então, o preço do petróleo, ele impacta o mundo inteiro, não tem para onde fugir. Aqui no Chile mesmo, eu moro no Chile, para quem não sabe, eu moro em Santiago. Aqui no Chile mesmo, o petróleo, a gasolina aumentou 1,80 mais ou menos, R$ 1,80 o litro da gasolina. Em uma tacada. É dinheiro pra caramba. É muito aumento, é bizarro. Bem, temos fundos multimercado. O fundo multimercado, ele tem uma política de investimento flexível. Então, ele vai investir, ele tem mais liberdade. Um fundo de ação precisa ter 67%, né? Mais de 2/3 da carteira em ação. Um fundo de renda fixa precisa ter 80% da carteira em renda fixa. Um fundo multimercado, ele tem um pouco de cada coisa, ele é mais flexível, ele vai ter muita renda fixa, ele tem ação, ele tem câmbio, ele tem derivativo, ele tem vários, né, ativos. Aqui, o fundo multimercado, ele funciona como um meio de campo para a carteira. De um lado, você tem o fundo de renda fixa, que seria mais uma zaga, uma proteção, um fundo de renda variável, de ação, que seria mais como um ataque,
e um fundo de multimercado, que seria um meio de campo. Existem muitos fundos multimercado, poucos são bons de verdade. Tem alguns que são bons de verdade, que valem muito a pena investir, outros não. Então, também fazer uma análise um pouco mais rebuscada desses fundos para saber qual escolher para a carteira. Mas ele tende a trazer uma rentabilidade bem acima da CDI, da Selic e do CDI. Enquanto a Selic está rendendo em torno de 15% ao ano, que é a Selic atual, esse fundo pode chegar a render 18, 19. Ah, Mari, mas é, sei lá, 3, 4%. Isso em um ano é pouco. Isso num longo prazo é uma diferença estratosférica na sua carteira. Faz muita, muita diferença mesmo. E por fim, o último tipo de fundo, existem outros tipos, mas aqui eu trouxe os 4 principais, os 4 que fazem sentido para o investidor pessoa física, para o investidor iniciante, principalmente. Os outros fundos já são mais complicados. Quem aprende até aqui já sabe muito mais que a maioria e já começa a investir bem, né? Já começa a montar uma carteira mais diversificada, mais segura. Fundos cambiais, eles investem em ativos atrelados à moeda estrangeira, como dólar, como euro. Então, é uma maneira de você ter dólar sem ter que ir na casa de câmbio comprar, sem estar, sei lá, hoje em dia muita gente usa Wise, usa Nomad, compra dólar ali, mas o fundo cambial, ele tem um gestor que está comprando, vendendo dólar, sempre tentando uma cotação mais interessante para a rentabilidade do próprio fundo. Então, uma maneira de investir em moeda estrangeira é através de um fundo cambial. Você compra uma cota e seu dinheiro já está exposto a dólar, a euro ou a qualquer outra moeda. Obviamente, faz sentido investir em fundos cambiais de moedas mais fortes que o real. Se você vai investir num fundo de uma moeda que é menos forte, você vai perder dinheiro, não faz o menor sentido. Então, pensando nesse universo, fundos de dólar, fundos de euro, inclusive até de criptomoeda também, né? Que não entra como um fundo cambial, entra como um fundo alternativo. Bem, o que eu uso para analisar fundos de investimentos? Quais são os principais indicadores? Rentabilidade. A rentabilidade do fundo, ela mede o retorno que foi obtido por esse fundo ao longo do tempo. É muito importante olhar a rentabilidade histórica desse fundo. Como esse fundo performou numa crise, como esse fundo performou na pandemia, como ele avançou, né? E aí a gente consegue entender se o gestor tomou boas decisões ou não, se ele foi estratégico ou não. E é importante também comparar a rentabilidade desse fundo com o benchmark. O benchmark é um índice de referência. Então, o benchmark de um fundo de renda fixa geralmente é o CDI, a Selic, porque ele deveria performar acima desse benchmark, desse índice de referência. O benchmark de um fundo de ação nacional deveria ser o Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil. Então, um fundo de ação, o objetivo dele, obviamente, é performar acima do Ibovespa. Um fundo multimercado, geralmente o benchmark também é o CDI. Mas se é um fundo de ação, perdão, um fundo de renda fixa de inflação, com foco em inflação, já o benchmark dele deveria ser o IPCA, o IMAB, que são índices de inflação. Sempre olhar a rentabilidade histórica e sempre comparar com o índice de referência. Eu gosto de investir em fundos que tenham mais de 3 anos. Óbvio, às vezes surgem fundos novos, de gestores espetaculares, que faz sentido entrar. Mas, na maioria dos casos, eu prefiro entrar num fundo que tem mais de 3 anos, que aí eu consigo ver a rentabilidade histórica dele e ver se fez sentido ou não. Ponto número 2 é a volatilidade. A volatilidade ela vai indicar a variação de preço dos preços das cotas dos fundos ao longo do tempo. Então, um fundo com uma volatilidade muito alta, ele vai ter oscilação, né, maior, ele vai ser mais arriscado. Fundo com volatilidade baixa são mais estáveis. Então, você vai ter fundo que vai sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Você vai ter fundo que vai ser mais estável. Uma pessoa conservadora deveria escolher fundos com baixa volatilidade. Uma pessoa conservadora tende a não aguentar os trancos e barrancos do mercado financeiro. Por conta disso, é sempre importante olhar, analisar essa volatilidade e entender. Hoje em dia, nessa semana, por conta do preço do petróleo, tudo desabou. O mercado financeiro desabou inteiro. Então, muitos fundos caíram. E tem gente que não aguenta.
Tem gente que... Eu tive aluno que já me ligou, caraca, esse fundo caiu muito, o que eu faço? Eu saio, eu entro? Não, ele não mudou o fundamento dele, ele continua sendo um fundo excelente, mas não é um bom momento de mercado. Um investidor de longo prazo precisa entender isso e saber administrar essa emoção também. O terceiro é o índice de Sharpe. O índice de Sharpe ele é um índice que mede a relação risco-retorno. Quão rentável esse fundo é em relação ao risco que eu estou correndo aqui. Quanto maior for o índice de Sharpe, melhor essa relação. Ele é um índice, ele é um fundo bem rentável em relação ao risco que ele corre. Taxa de administração. Como que o fundo ganha dinheiro? Cobrando uma taxa de administração para você. O gestor não vai trabalhar de graça, ninguém trabalha de graça, todo mundo precisa ganhar dinheiro e esse gestor vai cobrar uma taxa. O grande problema é que antigamente essas taxas eram altíssimas. Por quê? Não existiam tantas gestoras independentes como existe hoje. Quem eram as gestoras antigamente? A gestora do Itaú, a gestora do Bradesco, a gestora do Santander, a gestora do Banco do Brasil. Então, se você tem um fundo previdenciário no Banco do Brasil, quem fez esse fundo foi a gestora do Banco do Brasil. Se você tem um fundo, qualquer fundo no Santander, é a gestora do Santander. Os gestores, a equipe do Santander que está montando esse fundo e escolhendo os ativos. Antigamente, eles chegavam a cobrar 4%, 5% de taxa de administração. Tinha taxa de entrada, taxa de saída. Era um roubo, assalto à mão armada. Como hoje em dia existem muitas corretoras, muitas gestoras, 1 milhão de possibilidades de investimento, a tecnologia permite isso, os fundos tiveram que reduzir a taxa de administração. Para um fundo de renda fixa, uma taxa de administração justa é no máximo até 1%. Mais de 1% de taxa de administração para um fundo de renda fixa já é muito caro. Já um fundo multimercado, um fundo de ação, até 2, 2,5%. Beleza? Mais do que isso já é muito caro, não faz tanto sentido. Taxa de performance. Alguns fundos cobram uma taxa de, se o gestor supera o benchmark, ele ganha uma porcentagem em relação a esse valor. Então, vamos supor que um fundo de renda fixa, o benchmark é o CDI, que está 15% ao ano, e o fundo rendeu 17%. Então, o gestor teve uma taxa de performance de 2% acima. Então, ele pode ganhar até um 20%, geralmente, sobre o que excedeu. Então, ele ganha 20% em cima desses 2% que excedeu o CDI. Tem muita gente que fala, ai, que saco, não quero pagar a taxa de performance. Eu, feliz, pago uma taxa de performance, porque ele só vai receber se ele performar. E eu acho justo. Então, quanto mais ele performa, mais ele recebe. Se ele tem uma taxa ali, se ele tem uma rentabilidade muito acima do benchmark dele, ele vai ganhar mais e a gente também. Sexto ponto, liquidez. Liquidez é quando eu consigo transformar esse ativo em dinheiro. Você foi lá e comprou uma cota do fundo. E você precisa do dinheiro, precisou do dinheiro. Você vai pedir resgate. É assim que funciona num fundo de investimento. Geralmente a renda fixa tem uma data de vencimento, então quando aquilo vence, você resgata, o dinheiro entra na sua conta. Ação não tem vencimento, não tem resgate. Você compra e vende. Você compra hoje, vende hoje, o dinheiro entra, né? Tem um prazo ali de liquidação. O fundo, ele vai ter um prazo de resgate. Tem fundo que é D0, você pede hoje, o resgate é hoje. Tem fundo que é D mais 1. Tem fundo que é D mais 30, D mais 60, D mais 180. Então, se o D mais 180, se você pede o resgate hoje, o dinheiro vai estar na sua conta em 180 dias. Então, é super importante entender isso também, para você não ficar, né, sem liquidez. Aqui é um exemplo básico e simples de como eu posso chegar a montar a carteira dos meus alunos com fundos de investimento. Eu estou pensando num perfil conservador e isso aqui é longo prazo. Curto prazo é só fundo de renda fixa mesmo. Curto prazo é caixinha do Nubank, é um fundo de renda fixa, é um CDB, é uma LCI, uma LCA, renda fixa. Longo prazo, quando a gente fala de aposentadoria e liberdade financeira, a gente precisa montar uma carteira de investimento. E uma carteira conservadora seria 60% fundos de renda fixa, e aqui fundos atrelados a Selic e CDI, que é o que eu chamo de fundos pós-fixados, fundos pré-fixados, fundos atrelados à inflação.
10% em fundos de ação, bem pouquinho, né, para dar aquela pitadinha, 20% em fundo multimercado, para ser um meio de campo, e 10% em fundo cambial. Isso aqui já é uma boa estratégia para um futuro diversificado, vários ativos, 60% em renda fixa. Mari, 60% em renda fixa não é pouco para um perfil conservador? Não necessariamente, porque você tem que pensar que a sua reserva de emergência não está aqui, as suas outras metas de curto e médio prazo também não. Isso aqui é um foco para a sua aposentadoria. E o multimercado, ele não é uma renda variável, ele é um meio de campo. Então a gente pode dizer que, sei lá, 70% da sua carteira está numa renda fixa e aqui em renda variável a segunda parte. Bem, então de conteúdo teórico, a aula é essa. E agora eu quero analisar alguns fundos na prática com vocês. Qual ferramenta eu uso para analisar fundos? Eu uso Mais Retorno, que é um site que tem várias ferramentas, comparador de ativos, comparador de fundos, tem conteúdo. Então aqui vocês podem ver ranking de fundos, listas de ativos. Eu uso esse daqui, comparador de fundos. Então, vou começar analisando um fundo que eu gosto bastante. Bem, é esse daqui. O nome de um fundo já diz muito sobre ele. Ele tem um nome gigante. Você fala, meu Deus, quando você vê um trem com nome gigante assim, é fundo. Polo Crédito Corporativo Advisor, FIC, FIFI, RF, CPL. É uma loucura. Polo é o nome da gestora. Essa empresa constrói, desenvolve fundos de investimentos. Então, ela tem vários fundos. Ele é um fundo de crédito corporativo, ou seja, ele compra, na sua maioria, debentures, ele investe em debentures de empresas. Ele é um FIC, porque ele compra cota de outros fundos. Então aqui você tem RF, porque ele é renda fixa, blá, 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 blá. Bem, ele foi criado dia 22 de outubro de 2018, então ele tem 8 anos de vida, ele já tem um bom histórico para trás. O benchmark dele é o CDI. Bem, primeiro ponto, ele tem um patrimônio de 1,2 bilhão, ou seja, somando todos os cotistas, todo o dinheiro, tudo que ele tem dentro da carteira dele, ele tem esse valor, que é bastante dinheiro. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade dele foi de 14,50. Nesse momento, o índice de Sharpe dele está negativo, isso é ruim, e é muito pelos acontecimentos dos últimos tempos. Isso é ruim para esse momento, né? Mas a gente vai olhar o histórico do índice. Ele tem 16 mil cotistas, 16 mil pessoas investem nesse fundo. E aqui a gente consegue ver o gráfico de rentabilidade histórica. Obviamente, eu vou comparar ele com o CDI, que é o benchmark. Então, quando a gente olha desde quando ele foi criado até hoje, o CDI rendeu 90% e ele rendeu 107%. E é isso que eu busco para a carteira dos meus alunos, que tenham essa rentabilidade acima do CDI. Quem não sabe investir, deixa dinheiro na poupança, hoje em dia na caixinha do Nubank, e tem uma rentabilidade de CDI. E eu quero trazer isso para as pessoas, que essa pessoa consiga ter uma rentabilidade acima, porque isso a gente está falando de 8 anos. Quando a gente coloca para 20, 30, faz uma diferença absurda esse resultado. Aqui são só 17% a mais, que já é muito a mais. Mas quanto mais o tempo passa, maior é essa diferença. Aqui vocês conseguem ver a rentabilidade histórica desse fundo. Então, por exemplo, em janeiro de 2026, ele rendeu 1,23% no mês, ou seja, ele rendeu 105% do CDI. Já fevereiro e março, ele rendeu menos, principalmente por conta dos últimos acontecimentos, né? De invade Iraque, perdão, invade Irã, toda essa instabilidade política, guerra, juros altos, tudo isso impacta. Então, nesses 2 meses, ele teve uma rentabilidade abaixo do CDI. Porém, quando a gente olha no histórico,
Cadê? Aqui, a comparação dele com o CDI. Bem, a comparação dele com o CDI é essa daqui, mas tinha aqui embaixo um outro coisinho. Mas quando vocês podem ver, vários meses a rentabilidade é muito maior. Bem, esse fundo tem 90 meses de vida. E desses 90 meses, 88 meses foram positivos, apenas 2 meses foram negativos. E os 2 meses negativos, 2020, março e abril, pipoco da pandemia. E ele teve uma rentabilidade baixa? Sim, só aqui. Nunca mais ele teve uma rentabilidade negativa. Então, esse é um fundo ideal para uma carteira de longo prazo. Ai, Mari, então boto todo o meu dinheiro nesse fundo? Obviamente não. Uma parte da sua carteira deveria estar composta por um fundo assim. Um fundo de crédito privado, que é muito interessante. Ele tem uma excelente diversificação, ele tem bons ativos. Esse fundo, 60% da carteira dele é debenture. 30% são depósitos a prazo, CDBs, LCIs, LCAs. Então, quando você olha, quais são as debentures dessa carteira? Em que esse fundo investe? Vocês conseguem ver que ele compra a dívida da Localiza, Apvida, da Simpar, da Maestro Locadora, Redditor, Copel, Cosan, e por aí vai. Ele investe em todas essas debêntures, ele compra a dívida de todas essas empresas. Aqui ele também compra título público, LFT. A LFT é o Tesouro Selic. Antigamente, Tesouro IPCA se chamava NTNB, o Tesouro Selic é LFT. Uma loucura, né? Ninguém entende essas siglas. Então, hoje em dia, para ficar mais democrático, Tesouro Selic, Tesouro Pré, Tesouro IPCA. Só que aqui, dentro do sistema, continua como LFT. Então, ele compra Tesouro Selic de vários vencimentos e compra também esses letra financeira do Itaú, letra financeira do Bradesco, do Banrisul, do Banco do Brasil, do Pactual, do Agibank. Então, comprando esse fundo, comprando uma cota desse fundo, vocês passam a ter todos esses ativos na carteira. E isso é muito interessante. É assim que vocês começam a ter um pouco mais de diversificação com baixo custo, beleza? Vou trazer um fundo aqui agora para vocês. Não é um fundo que eu invisto, não é um fundo que eu tenho na minha carteira, mas ele é um fundo que tem muito tempo de vida. Ele é um fundo que tem 21 anos, né? Ele é bem antigo. Ele foi criado em 15 de dezembro de 2005. Ele é um fundo de renda fixa, porém, ele é do BTG Pactual, essa é a gestora do fundo, só que ele investe em Tesouro IPCA. Mari, por que não comprar eu o Tesouro IPCA? Porque você compra um título, mas o gestor, ele está comprando, vendendo, ele bota outras coisas, ele faz outras estratégias, ele tem acesso a, a ativos que pessoa jurídica, um fundo é uma pessoa jurídica, o fundo é um CNPJ. O CNPJ tem acesso a coisas que a PF, a pessoa física, não tem. Então, por isso que o fundo também é tão interessante. Esse ano, a rentabilidade dele está bem abaixo da Selic. A Selic está em torno de 15, o fundo está rendendo 11 e 13. Tem um índice de Sharpe que está menos 2, não está bem. Mas quando a gente olha ele no histórico, é muita diferença. Então a gente está falando, nos últimos 20 anos, o acumulado do CDI foi de 619%. E esse fundo foi de 853%. Ou seja, 200% acima do CDI. E é isso que eu quero trazer para a carteira dos meus alunos. Essa estratégia de investimento que com conhecimento, você, ao invés de comprar Tesouro IPCA, você compra um fundo de investimento que compra Tesouro IPCA e ele já traz uma rentabilidade muito acima para vocês. Aqui o indicador ideal deveria ser o IMAB, porque o IMAB é, né, o que compara também com a inflação. Então aqui você pode ver que o IMAB ainda foi acima dele. Ainda rendeu 918. Se a gente coloca só o IPCA, deveria estar bem abaixo. Então, deixa eu colocar aqui o IPCA para a gente analisar. Tá vendo? O IPCA foi bem abaixo, a inflação em si. O IMAB, ele é um índice de inflação que ele que é a média da rentabilidade dos títulos, a média da taxa de rentabilidade dos títulos públicos atrelada à inflação, que é a NTNB, Tesouro IPCA.
E aqui a gente tem um parâmetro, mais ou menos, de como funciona. Quando você olha a carteira desse fundo, basicamente 98% é título público. Abre, meu filho. Tá querendo abrir, não? Agora sim. Então a gente entra aqui, Tesouro IPCA. NTNB, 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 NTNB. É isso que esse cara faz, basicamente. E aqui, como eu disse para vocês no começo da aula, existem vários fundos de investimento, existem várias estratégias diferentes. Então, quando você compra uma cota desse fundo, você passa a ter acesso a todos esses ativos. Vou mostrar um último para vocês, que é o Capital K10. Esse já é um fundo multimercado, um fundo que caiu muito nos últimos dias, mas que eu adoro, que eu tenho ele na minha carteira, eu indico ele para os meus alunos. Espera um minutinho. Ai, os nomes são tão complicados. Pera, eu vejo ele aqui. Esse daqui. Como que eu sei que ele é um fundo multimercado? Só olhar o nome. Ele é um FIM. Ele é um fundo de investimento multimercado. Um fundo de renda fixa vai ser um RF. Um fundo de ação vai ser um FIA, fundo de investimento em ações. Então, ele é um fundo multimercado. A rentabilidade dele nos últimos 12 meses, até semana passada, estava em 19, ele caiu bastante. Então, a gente pode ver aqui essa queda brutal que ele teve. Quando a gente compara ele com o CDI, mesmo com essa queda brutal, o CDI, antes da queda, né? O CDI tinha rendido 79% acumulado e ele rendeu 155%. E aqui a gente está falando de 8 anos. É o dobro em 8 anos. Hoje ele já está com uma rentabilidade menor, porque ele caiu bastante. Como vocês podem ver, ele também caiu e depois ele recuperou. É super importante ter estômago para aguentar essas caídas, esse sobe e desce da carteira. Mas aqui, como vocês podem ver, a rentabilidade dele é muito acima do CDI. Ele, por ser um fundo multimercado, ele vai ter mais. Ele não é tão lisinho quanto o gráfico do CDI. Ele vai ter, né, mais subidas e descidas. Aqui você vai ver também meses negativos. Então, se você pode ver, esse mês ele caiu 9%. Ele caiu 1000% do CDI. Mas, da mesma forma que tem mês que ele rende quase 500% do CDI, 370% do CDI, 700% do CDI, 1.600% do CDI. Então, você vai vendo como é a diferença. Aqui, quando você vê acumulado nos últimos anos, 137 e 33%. E aqui a gente consegue ver a carteira desse fundo. O que, que ele tem? O que, que um fundo multimercado investe? Na grande maioria dos casos, ele investe em muita renda fixa, muito tesouro, renda fixa bem segura para garantir, né? Aqui a gente consegue ver. 41% da carteira dele é título público. Então você vai ter algumas ações, você tem investimento no exterior, né? Mas grande parte é título público e operação compromissada. Operação aqui. Quais são essas operações? Vamos lá ver que vocês vão ver. Título público, o que, que ele faz? Ai, abre, caceta. Então, aqui ele compra Tesouro IPCA e Tesouro Selic. Operação compromissada são operações com o próprio Tesouro. Isso aqui é LTN, é o Tesouro Pré, Tesouro Pré-fixado. Grande parte da carteira dele é isso, investimento no exterior. Ele tem um fundo offshore, né, um fundo fora do Brasil. E por aí vai. É mais ou menos assim que esse fundo tem a carteira dele. Vejo vocês na próxima, no dia 7, provavelmente, que vai ser a próxima aula. O tema ainda não está definido,
E é isso, crianças. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito feliz de dar essas aulas e ver que mais gente está querendo aprender, mais gente está começando a investir. Nos vemos no próximo encontro. Beijocas e tchau, tchau.